Ok, você está no Comente Bíblia e nós iremos hoje introduzir aqui a segunda carta de Paulo aos santos que congregam na igreja de Corinto. Fica comigo aí. Bom, essa segunda carta, então, como nós dissemos no último vídeo, ela é escrita na Macedônia. Vamos à leitura. Nós estamos aqui na página 1189 da Bíblia em Ordem Cronológica, e isso é o ano 57, né, após Jesus. Você vai procurar também na sua Bíblia comum, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vai do 1 ao 24, diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Veja que Timóteo tinha ficado em Éfeso para organizar algumas coisas, mas agora Timóteo está escrevendo junto com Paulo essa carta. Onde? Macedônia. Macedônia é essa parte superior do mapa aí, e depois ele vai descer até Corinto para de lá seguir a Jerusalém com as ofertas que ele pretende levar para os irmãos. Nessa saudação nós podemos ver uma observação interessante. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Né? Ninguém pode se autonominar apóstolo, pastor, presbítero, evangelista, mestre, profeta, por vontade própria. Às vezes a pessoa até pode se arriscar a querer se apresentar como tal, mas quem dá as credenciais, né? Quem dá crédito ou quem avaliza o chamado e ministério de quem quer que seja é o próprio Senhor, na pessoa do Espírito Santo, por quem ou através do qual irá manifestar poder e irá manifestar os frutos desse ministério chamado, de forma que fique claro que o testemunho de Deus é dado com relação àquele ou àquela pessoa, né, vamos dizer assim, que foi chamado para fazer o que quer que seja. A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos da Acaia. Acaia é essa região aí, como eu falei, né? Mais abaixo aí, pode olhar aí no mapa, em cima temos Tessalônica e embaixo Acaia. No versículo 2 diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Veja que interessante ele diz aqui. Ele diz que o Senhor nos consola em todas as tribulações. O interessante é que algumas pessoas hoje têm proclamado um evangelho que não é o de Cristo e nem é o da Bíblia, não é o evangelho de Deus. Um evangelho onde você se torna um super-homem, uma super-pessoa, um super alguma coisa, e você fica vivendo num nível acima de todos os outros pobres integrantes ou componentes da humanidade, né? Você fica isento a quase tudo que o que está relacionado à vida humana. Esse evangelho não é o evangelho de verdade. Jesus não nos blinda contra tribulações, mas o interessante é que em todas as tribulações ele estará com aquele que com ele está. Então ele faz isso. Versículo 4 diz que ele nos consola em todas as nossas tribulações. O Espírito Santo ele tem esse título de consolador, além de professor, né? Mestre, ele é consolador. E para que ele faz isso? Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que a gente possa estender isso a outro. É o passo adiante, diz aqui: para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos também consolar os que estão passando por tribulações. E aí, na verdade, já somos nós, essa extensão, o braço de Deus, o braço do Senhor Jesus, alcançando alguém que está em tribulação. Então, na verdade, nós vivemos em nome de Jesus, e o que fizermos tem que ser para a glória dele, tem que ser em nome dele, de forma que aquele que está em grande tribulação e precisa de consolo, receberá esse consolo através de nós, e isso sendo guiado pelo Espírito Santo. Não deixa de ser o Senhor fazendo através daqueles com os quais tem aliança. No versículo 5 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós,
também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Olha aí. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos sofrendo ou padecendo. Versículo 7 diz assim: e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Ele está falando aqui da região de Éfeso, onde ele esteve anteriormente, né? Ásia Menor. Aquela mesma região onde, geograficamente, a gente diz que estavam situadas as 7 igrejas, né? Irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós temos sofrido, ou que tivemos sofrendo na província da Ásia. Diz que foram muito além da nossa capacidade de suportar. Veja bem, as pessoas dizem: o Senhor não dá uma cruz maior, mais pesada do que o que a gente possa carregar. As pessoas inventam cada provérbio, cada coisa. Mas Paulo aqui está dizendo que suportou algo muito além do que ele entendia ser a medida que ele tinha para suportar. Ele diz aqui que chegou ao ponto de perder, o grupo, né? Chegamos ao ponto de perder a esperança na própria vida. Ou seja, ele chegou ao ponto de dizer: pronto, acabou, não tem mais, a gente vai morrer. Sabe aquele momento que você faz igual o Cid: nós vamos morrer, né? Da era do gelo. Pois é, às vezes a nossa alma grita alto isso, né? O desespero bate à porta. Então, no versículo 9 diz assim: de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Veja bem, o perigo era o seguinte, era serem mortos. Sabe o que me vem agora à memória, meus amados? É o seguinte: os discípulos, no momento que mataram Jesus, né, crucificaram Jesus, eles ficavam trancadinhos dentro de casa e tudo, com medo dos judeus. Mas aí foi providencial. Isso aí foi uma forma também de eles obedecerem à ordenança do Senhor, que disse: olha, fiquem aí, vigiem até que do alto sejam revestidos de poder, para que depois vocês possam sair e serem minhas testemunhas, né? Eles passaram uma semana clausurados ali e com medo. Paulo tinha ameaça de morte todos os dias, em todo lugar por onde ele andava. Eram os judeus perseguindo, tentando matá-los, né, de alguma forma. E aqui ele diz que, de fato, já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte. Para quê? Para que realmente a gente não confiasse, né, em outro, senão em Deus que ressuscita os mortos. Isso nos ajuda. É uma forma de... Paulo está nos ensinando aqui, uma forma de lidarmos com a nossa própria carne. Para não olharmos para nós mesmos e não nos acharmos muito além do que somos, ou muito seguros ou autossuficientes, ou alguma coisa assim, né? Temos que olhar, temos que ter essa sentença de morte, ou seja, não, no que depender de nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então, se nos sentenciarem à morte, nós iremos subir para estar com o Senhor. Ponto final, acabou. Então, lá na frente, lá na carta aos Gálatas, ele vai dizer: não sou eu mais que vive, Cristo é que vive em mim, né? Então ele diz assim: olha, já tínhamos em nós mesmos essa sentença de morte. Para quê? Porque isso iria nos ajudar a pôr a nossa confiança, a embasar nossas ações, decisões e escolhas, não nós mesmos, não naquilo que temos em nossa cabeça, e entendimento e capacidade humana, mas a base disso tudo seria o Deus que ressuscita os mortos. Versículo 10: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido como resposta às orações de muitos. Versículo 12: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que
nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podemos orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus Cristo. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês, vindo de lá, para que me ajudassem em minhas viagens para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano? Dizem ao mesmo tempo sim e não? Ou dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregando entre vocês, por mim, no caso, através de mim, né? E também através de Silvano e Timóteo, essa pregação não foi sim, não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo terão o sim. Ok? Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que fez, ou que faz, que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Preste bem atenção nisso para a gente concluir o vídeo. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o selo, né, o seu Espírito Santo em nossos corações, como garantia do que está por vir. Bom, aqui está o fim desse vídeo. Eu queria que vocês observassem isso. Algumas pessoas não sabem lidar com a própria carne. A carne é astuta. O que convém dizer aqui é que é normal e natural que todos nós nos santifiquemos, nos abstenhamos de coisas que venham a ferir os princípios basilares da aliança com Cristo, a aliança que temos com o nosso Deus. Porém, não é o uso demasiado de regras que nós fizemos, né, para nós mesmos cumprirmos, que vai nos manter firmes. Nem tampouco o processo de santificação. Vamos ajudar? Vamos ler Bíblia sim, vamos orar sim, vamos jejuar sim. Mas não é isso que vai te manter firme, ou vai dizer que você vai estar ali permanentemente em Cristo. Não. Quem te faz permanecer firme em Cristo é o próprio Deus que o chamou. Entenda isso, você que está me ouvindo. Aquele que te chamou, que te salvou, é o mesmo que te mantém firme. Para quê? Para que mesmo você fazendo tudo o que você pode para permanecer firme, você não coloque a sua confiança em você ou naquilo que você está fazendo. Coloque a sua confiança única e exclusivamente no Senhor, porque Ele tem promessas para cumprir em nossas vidas. Amém? No próximo vídeo a gente segue aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreve, me ajuda nessa obra aí. Valeu!